Coloque-se de pé, abre comigo. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Livro dos Gênesis. Vamos ler o versículo 7. Quantos não estão nem aí para o calor? Se vem aqui para adorar a Deus, independente do calor, glória a Deus aí. Aleluia. O calor e a chuva não impedem os verdadeiros de adorar. Diz assim a palavra do Senhor: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez de poder ministrar a tua palavra. Fale conosco, Senhor, meu Deus, continue falando conosco nesta manhã, Senhor, o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Me coloco, Senhor, à tua disposição neste momento. Que todo roubador de mensagem venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que as tuas palavras, Senhor, meu Deus, possa penetrar nos corações dos teus filhos, Pai. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar e ouvir, Pai, a tua voz, a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O hino que a gente louvou agora é interessante, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, você que fica muito tempo desviado, é sinal que você nunca pisou no Santo dos Santos, né? Você não sabe viver em outro lugar, então por que está conseguindo viver? Gênesis capítulo 4 é uma história conhecidíssima de todos nós, deveria ser conhecido. Vai falar de Caim e Abel. Adão, a Bíblia diz, no versículo 1, que teve relações com Eva, e ela deu à luz a 2 filhos. Primeiro veio Caim, depois Abel. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ambos, os dois, apresentaram ao Senhor as suas ofertas. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, Abel também ofereceu uma oferta ao Senhor em sacrifício. Abel ofereceu as primeiras ofertas a ele, foi algo de primeira qualidade, vamos dizer assim, as partes gordas. Caim, porém, ofereceu algo ao Senhor que o Senhor não se agradou de Caim. E o sacrifício que eu quero me embasar hoje, o título, na verdade, primeiro, que o Senhor colocou em meu coração é: a culpa não tratada com Deus faz o culpado um pecador consciente. Então, Abel, ele leva ao Senhor uma oferta, as partes gordas, as primícias, as primeiras. Deus se agrada dele, porque ele vê no coração de Abel que eu sou em primeiro lugar na vida dele. Ele está me priorizando primeiro. Porém, Caim não fez isso, porque se ele tivesse feito isso, Deus teria se agradado dos dois. Mas Deus se agradou apenas de Abel e não de Caim. E aqui entra o ponto-chave da mensagem. Por que Deus ele não se agrada de certos sacrifícios? Por que Deus ele não aceita certas ofertas ou sacrifício vivo? Deus ele não se agrada de sacrifício tolo. Deus não se agrada de sacrifício de qualquer jeito. Mas quando Deus recusa a oferta ou o sacrifício de Caim, ao invés de Caim ter ido tratar com Deus, ele preferiu descontar no seu irmão. E hoje, ele preferiu descontar no seu irmão algo que ele fez de errado. Tem muita gente hoje frustrada com Deus por causa do pecado e quer descontar na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja ela não tem nada a ver com o seu pecado. Ela está aqui para pregar a palavra de Deus. A igreja não tem nada a ver com o seu pecado, irmão.
Pare de querer descontar no seu irmão ou na sua igreja. Para de querer descontar nos seus filhos. Para de querer descontar na sua esposa. Para de querer descontar no seu marido a sua falta de caráter. A igreja não tem nada a ver com o seu pecado. Ela está aqui para pregar a palavra de Deus. Vai tratar com Deus. Caim não fez isso. Caim preferiu descontar no seu irmão. Ninguém tem culpa da sua falta de oração, irmão. Ninguém tem culpa da sua falta de consagração a Deus. Vai tratar isso com Deus. Vai meditar mais da palavra do Senhor. Vai entender o Deus da Bíblia. No verso 12. É interessante isso. Porque olha o que Deus diz para ele. Depois que ele mata o seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Quantas vezes, quanta gente a gente vê hoje pulando de galho em galho, pulando de igreja em igreja, porque a igreja ela prega a verdade para afrontar mesmo o seu pecado. Aí você vai para outra igreja, ao invés de você ir tratar com Deus o seu pecado. Aí você vai ficar um errante pelo mundo, perambulando por aí. Espírito de Caim. Lembra do livro de Jó? Satanás se apresenta ao Senhor também. Deus pergunta para ele: de onde você vem? Eu vim perambulando pela terra. É muitos crentes que diz que é crente hoje, fica perambulando por aí, não confessa o pecado com Deus e fica indo de igreja em igreja, perambulando pelo mundo, fugitivo, espírito de Caim. Louvado seja Deus. Sabe por que muitas das vezes Deus não aceita o seu sacrifício? Porque tem muita gente confundindo as coisas hoje. Eu não posso confundir um dia de lazer com um dia de culto. Eu não posso confundir um dia que eu fui chamado para um casamento para um dia de culto. É dia de culto? Dia de culto. Sacrifício primeiro. Não é só dinheiro, mas é o seu tempo para Ele. Eu não posso confundir as coisas espirituais com as coisas terrenas. Por isso que a gente vê hoje as pessoas frustradas com o próprio Deus. O culpado nunca foi Deus, mas é o seu pecado que você não abandona. Obviamente, a vida começa a andar para trás. Ao invés, irmão, da gente ir se arrepender, tratar com Deus no templo, pedir perdão para a igreja, pedir perdão para os irmãos, não, eu prefiro descontar nos irmãos, está errado. Prefiro descontar na igreja, sair da igreja, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do irmão, está errado. Não seja como Caim. Eu não posso confundir o que é meu com o que é dele. Dízimo. O dízimo é primeiro. Para quem não sabe agora, isso é tremendo. É um pequeno testemunho, mas é verdadeiro. Eu estou de férias agora. Tem um companheiro meu de trabalho que ele ganha a mesma coisa que eu, faz a mesma função que a minha. Vai sair 20 dias de férias, mais 10 do recesso, 30 dias. Também vendeu os 10 dias de férias. Mas eu peguei quase 3 mil reais a mais que ele. Quando eu conversei com ele, daí você sabe que a peãozada conversa um com o outro. Quanto você pegou, que dia que caiu, não sei o que, já viu o extrato, lançamento futuro. Aí ele me disse: nossa, eu peguei X. Na hora o Espírito Santo falou: sou eu. Vale a pena ser fiel, irmão. Caiu primeiro, dízimo é dele, não é nosso. O resto que sobra ele vai se desfazer, faz o que quiser com ele, mas isso primeiro é meu. Caim não fez isso. Aí as coisas começam a dar errado na vida do crente. Começa a andar para trás, começa a ficar murmurando. Você que é um murmurador, isso quer dizer que você está lendo a Bíblia muito pouco. Quanto mais você murmura, mais é um sinal que você precisa ler a Bíblia. Porque você precisa entender qual é a forma que Deus trabalha. A forma que Deus age.
O tempo que Deus faz você esperar um pouco. A nuvem parou, para também. A nuvem está andando, continue andando. Isso está no livro de Êxodo. Quando a nuvem parava em cima do tabernáculo, o povo também parava. Mas aí a nuvem continuava andando, o povo também continuava andando. Porém, quando eles paravam, está no texto, eles faziam toda a sua responsabilidades com Deus. Não é sinal que a nuvem parou, que eu tenho que ficar parado esperando as coisas cair do céu. Não, a sua responsabilidade tem que ser contínua. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: enquanto muitos por aí estão levando uma vida de qualquer maneira, enquanto muitos crentes estão se afastando do Senhor, estão se deliciando no pecado, o diabo está dizendo: continue, me ajuda a levar a sua alma para o inferno, é menos um trabalho para mim, vou tentar cuidar de outros, você continua assim, não pare. Sabe por quê? Que quanto mais tempo você demora, ou quanto mais tempo você fica desviado, mais demora, mais difícil é sua volta para a igreja. Quanto mais tempo você fica no mundo, se deliciando com o mundo, com o pecado, se lambuzando, mais difícil é a sua volta. Quanto mais tempo você fica infiel com o Senhor, mais difícil fica o seu retorno de fidelidade com Ele. As coisas para você faladas, ditas da palavra de Deus, começam a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por quê? Porque você já está um desviado dentro da igreja. Você está igual Eli, mora no templo, vive no templo, mas está cego. Não consegue enxergar as coisas espirituais. As coisas erradas de dentro da sua casa estão debaixo do seu nariz, mas você é omisso. Não fala com medo da esposa se levantar. Você, esposa, não consegue cuidar da sua casa direito. Aí o marido fala alguma coisa, já você começa a querer destruir o casamento. Está errado. Seja humilde. Vai tratar com Deus o seu pecado. Não queira jogar debaixo do carpete, debaixo dos panos. Que uma hora Deus vai requerer esse pecado de você. Deus está falando com alguém. Deus não erra endereço. Não faça como Caim. Trate o seu pecado. Não desconte em ninguém a sua falta de responsabilidade. Não desconte em ninguém o seu fracasso por causa do pecado. Ao invés dele ir tratar com Deus, pedir perdão para Deus: Deus, me perdoe pelo meu sacrifício, me perdoe pela minha oferta. Não, ele chamou Abel: Abel, vamos para o campo. Você é mais fraco do que eu posso descontar em você. Está repreendido esse espírito de Caim dentro da igreja. 2 Samuel capítulo 11, é uma história conhecidíssima também de todos. A Bíblia diz do pecado de Davi. No versículo 1 diz que os reis costumavam ir para a batalha, mas Davi não foi. Ele mandou Joabe para ir junto com seus oficiais e com os seus exércitos. Então a Bíblia diz no versículo 2, se não me falha a memória, ele vai andando em seu palácio, todo sossegado, que ao invés de ele ir para a guerra, ele ficou em casa no comodismo. Começou a ver coisas que não deveriam ver. Começou a acessar coisas na internet que não era para acessar. É o comodismo. Hoje eu estou de boa. Irmão, o diabo está ali só rodeando, só vendo o ponto fraco. Ele conhece o ponto fraco. Não está conseguindo suportar o pecado? Deus diz para Caim no verso 7 do capítulo 4: você deve dominá-lo. Você deve resistir o pecado. Mas a gente não consegue resistir à própria preguiça no dia a dia. Hoje eu não vou ler a Bíblia não preciso. Às vezes a resposta não vai vir da boca de alguém, a resposta vai vir quando você está lendo a Bíblia. A gente precisa entender isso.
Então a Bíblia diz que Davi, ele começa a andar no seu palácio, ele vê Betseba tomando banho, ele vê aquela mulher formosa e chama ela, e a Bíblia diz que ele se deita com ela, e passados-se uns dias ele fica sabendo que ela engravidou. Imagina o Davi, aí ele vai perguntar: é casada com quem? É casada com um dos seus homens de exército, Urias. Pois bem, manda chamar ele da guerra. Aí todo mundo conhece a história que Davi faz toda aquela trama com Urias, dá bebida para ele e diz: você está muito cansado, vai deitar com a sua esposa, vai ficar com a sua família. Mas ele não vai, ele fica na porta da casa do templo, ou na porta do palácio, ou na estrada indo para a casa dele. Ele dorme ali, ele não fica, ele não vai para casa dormir com a esposa. E Davi fica sabendo: por que você não foi? Eu não, o povo está em batalha, a arca está correndo risco, o nome do Senhor pode ser envergonhado nessa batalha, e eu vou deitar com a minha esposa, até com a minha família. Não, Davi. A lealdade desse homem, Davi nem pensou nisso. Davi de novo embebeda ele: vai dormir com a sua esposa, vai ficar com ela. Ele não faz isso. Então ele manda uma carta lá para Joabe, lá na guerra. Falou: Urias não pode voltar vivo daí, coloca ele na linha de frente. Então Joabe faz isso, coloca ele na linha de frente. Então Urias morre. No capítulo 12 de 2 Samuel, no verso 13, coloca para mim, Douglas, por favor. Quando Natã vai repreender Davi, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aí é o primeiro passo do homem que se arrepende do pecado que fez. Ele confessa que pecou. Ele não tenta viver uma vida enganosa, escondendo dos outros o pecado que ele cometeu. Não, ele confessa: eu pequei. Aí começa o reconhecimento de Davi com o pecado que ele cometeu. Pastor, como que eu faço? Como que eu oro ao Senhor? Salmo 51. Para mim reconhecer que eu pequei. Salmo 51, a gente precisa aprender, ler isso todos os dias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. A culpa não é dela, Senhor, a culpa é minha. A culpa não é do meu irmão que olhou feio para mim, não, a culpa é minha, que o meu coração está preto já. Eu não tenho amor mais, eu não tenho misericórdia mais, eu não tenho compaixão mais. Eu não consigo ser sensível ao amor mais, eu não consigo ser sensível à paz. Tudo o que eu faço parece que vira um inferno. Purifica-me do meu pecado. Sempre ele diz meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Seu pecado está te perseguindo? Resiste ele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para ele fugir de você, primeiro você tem que resistir ele. Para ele olhar para você e nem passar perto de você. Aquele crente é doido, eu não vou nem passar perto dele. Eu consigo observá-lo de longe, mas se ele perceber que eu estou a 2 quilômetros, ele me expulsa. Resiste ao diabo, resiste ao seu pecado. Você deve dominá-lo, mas hoje o pecado está dominando muita gente. Aí eu fico imaginando, e escutei muitas pregações de uns anos para cá. Não costumo ouvir pregação não, mas hoje as pessoas postam, parece no Face, não que eu procuro, mas eu escuto, e muita gente pregando heresia. Se a nossa geração hoje está difícil, se Jesus não voltar na nossa geração, e a geração que vai vir, os nossos filhos, quem vai ficar para ensiná-los? Se hoje está um desastre, você imagina daqui 15, 20, 25 anos, o que os nossos filhos vão vir para a igreja? Vão vir para uma balada na igreja, vão vir um monte de gente de Ray-Ban, de boné, de qualquer jeito, não tem mais reverência.
Ah, eu vou do jeito que eu estou, mas você não pode permanecer do jeito que você está. Jesus, Ele quer te purificar. Jesus, Ele quer que você confesse o seu pecado para Ele poder trabalhar na sua vida. Enquanto uns conseguem confessar os pecados para Deus, outros preferem descontar na sua própria murmuração. Aí as coisas começam a dar errado para o crente, por causa dele não confessar o seu pecado para Deus. As coisas começam a dar errado para ele. Aí o que ele faz? Desconta na sua murmuração. Deus não está dando certo para mim, nada acontece para mim. Ó dia, ó céu, nada acontece. Aí faz igual Jonas, olha para Deus, eu prefiro morrer. Covarde. Confessa ao Senhor o seu pecado. A murmuração nada mais é que um fracasso de um pecado não confessado. Eu fico observando os crentes murmuradores que, na verdade, quanto mais você murmura, eu já disse, mais a Bíblia você tem que ler. Pastor, parece que as coisas erradas me cercam. Não, é que você gosta das coisas erradas. Você se sente prazeroso em estar no meio de pessoas que cometem erros, equívocos perante ao Senhor, e você está ali se deliciando com Ele. Uma das primeiras ministrações que eu preguei neste altar, eu disse, e é uma pura verdade: cuidado com quem você se assenta para comer. Mesa é altar, irmão. A gente não consegue sentar para comer com os irmãos da igreja, mas a gente consegue fazer aliança com o povo aí do mundo. Aí a gente leva uma vida enganosa, aí começa a ficar murmurando. Não se esqueça que o povo ficou 40 anos no deserto. Um dos motivos, murmuração. Quando você murmura, você é ingrato, você se esquece que até o fôlego de vida é Ele que te dá. É sinal que Ele está te dando chance todos os dias, mas vai chegar um dia que Ele não vai te dar mais. Então faça esse dia como se fosse o último da sua vida. Arrependa-se do seu pecado, trate com Ele o seu pecado. Aí a gente murmura para Deus: Deus, o Senhor parece que não está me ouvindo. É só você ler o livro do Gênesis, irmão. Deus cria todas as coisas, ou quase todas as coisas, a não ser o homem. No haja luz e houve luz. Haja firmamento das águas, divisões de águas, pássaros, animais, haja. Deus criou o homem do pó da terra. Já imaginou isso? É esse pó mesmo que a gente varre, que a gente não dá nada. E é assim que Deus trabalha. Deus pega quem ninguém dá nada e coloca nas alturas. É assim que Ele faz, é assim que Ele trabalha. Mas os murmuradores precisam ler a Bíblia. Parar de ficar murmurando. Parar de ficar tentando questionar o pastor, questionar a igreja. Por que a igreja prega desse jeito? Por que a igreja faz isso? Por que aquela igreja faz e essa não faz? Não é assim que funcionam as coisas. O que Deus tem com eles é com eles. O que Deus tem com nós é com nós. Por isso que eu disse para minha esposa esses dias: nós somos diferentes mesmo. Pastor, o senhor está dizendo que vocês são melhores? Se entenda como quiser, mas nós somos diferentes mesmo. A gente precisa entender a forma que Deus trabalha. Já imaginou tudo que já existiu lá no passado, que a gente nunca viu? Tudo que existe hoje, que a gente não consegue ter dimensão da tecnologia, ou tudo que ainda vai existir daqui 30 anos, se Ele não voltar. Ele já criou todas as coisas, está tudo dentro dele. Os murmuradores precisam ler a Bíblia, entender a forma que Deus trabalha, a forma que Deus faz, a forma quando Deus fala não, é não. Ele não está falando não apenas para você, mas Ele está falando não para Ele não se contradizer com a palavra dEle. E Ele não dá jeitinho. Ele não dá jeitinho no pecado.
Deus, ele não se mistura com o erro. Deus, ele não se mistura com o pecado. Se ele se misturasse, ele não expulsaria Adão do jardim. Se ele se misturasse com o erro, ele não cobraria de Davi, o homem segundo o seu coração. Eu disse, Deus cobrou de Eli. Ele não é complacente com o pecado. Ele não fica lado a lado com o erro, não. E nós precisamos entender isso, tirar da nossa vida esses erros, esses pecados, essas mazelas. Confesse ao Senhor. Aí a gente acha que Deus, ele não é capaz de abrir aquela porta para nós. Porque quando a gente murmura, é sinal que a gente está apontando o dedo para Ele, dizendo: o Senhor não é capaz de fazer tal coisa para mim. Tudo Deus criou no haja. E você acha que uma porta Ele não pode abrir para você? Ele está esperando você confessar esse pecado logo. Seja homem, seja mulher, confesse logo, humildade. Em primeiro lugar, o nome de Jesus. Aí a gente fala desse tempo do Senhor, né? Que o pastor Mauro já deu uma aula aqui falando do tempo oportuno de Deus. Mas Deus espera do nós o nosso tempo. Que tempo, pastor? O tempo de você dar o primeiro passo. O seu primeiro passo na obediência. O seu primeiro passo na fé. O seu primeiro passo de compromisso com Ele. É esse tempo também que Ele espera de você. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 do Gênesis, verso 7 de novo. Olha a parte B. O pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pastor, como que eu faço para dominar esse pecado? Resiste, repreende, sai fora. O pecado está aqui, vou para cá. O caminho vai ser mais longo, não tem problema, mas a vitória é maior. Existem alguns tipos de caminhos. O caminho mais longo e o caminho mais perto. Cuidado com os caminhos mais perto. É facinho de chegar, é só fazer aquilo ali. Cuidado com as falcatruas. Confesse a Ele. Vai pelo caminho mais longo mesmo. É mais doloroso. Pastor, mas eu sinto mais dor. Aleluia. Mas a verdade cura essa dor. Ela cicatriza, ela restaura. Ela purifica. O próprio Deus está falando ali: você deve dominar o seu pecado. Você deve resistir ao seu pecado. Aí a pessoa se lambuza no pecado. Passa a vida inteira se lambuzando no pecado. Aí as coisas começam a dar errado. Lógico que vai dar errado. Porque a palavra dele tem que se cumprir. Em João disse: eu não abençoo o pecador. Não é porque Deus está maldoso com você, não, irmão. É que a palavra dele tem que se cumprir. Murmuradores vão ler a Bíblia e entender a forma que Deus trabalha. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta ser enxerido nas coisas. A palavra é essa. Tentar ficar sendo enxerido em coisas que Deus não mandou a gente fazer. Deus não mandou a gente colocar a mão. A gente cansou de pregar aqui já. E mais uma vez eu vou citar: Uzá colocou a mão na arca. Não era para ele pôr, enxerido, morreu. Saul, pela demora de Samuel, ele achou que ele poderia queimar sacrifício. Enxerido, Deus o rejeitou. Para de ser enxerido. Você não está conseguindo nem dar conta das suas responsabilidades. Está tentando dar, palpitando um dos outros. Primeiro ponto: aprenda com Abel. Seu sacrifício tem que ser o melhor. Não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tempo também. Estou falando de tudo, inclusive de tempo. O seu tempo primeiro tem que ser primeiro para Ele.
A gente vem 3 dias na semana no culto, terça, quinta e domingo. Temos segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado. 4 contra 3. E olha que esses 3 dias é 2 horas, 2 horas e meia no máximo de culto. E aí muita gente, a gente almeja a salvação ainda. Imagina que lá o culto vai ser 24 horas por dia. Eu tenho que ir ver aqueles ouros lá. Irmão, você vai ver os ouros, você vai ver o fogo, isso sim. Segundo ponto, não faça como Caim, não desconte na igreja ou no seu irmão o seu pecado. Confesse a ele, fale com ele, trate com ele logo esse pecado. Deus ele tem montões de bênçãos para nós, mas se a gente ficar retendo a confessação do pecado, como que ele vai nos abençoar? Não tem como. Não é porque ele não nos ama, não, é porque ele não pode contradizer com a Bíblia, com a palavra dele. Tem que se cumprir vírgula após de vírgula. Terceiro ponto, aprenda a confessar como Davi. Confesse para ele, abra o seu coração para ele, que ele é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Pecado arrependido. Não é aquele pecado que você comete hoje, Senhor, perdão, no outro dia comete de novo. Não, isso aí você está dando desculpa para ele. Senhor, me desculpa aí, amanhã eu vou pecar de novo. Isso é remorso. Você fica dando desculpa para ele. Não, pecado é mudança, arrependimento de pecado é mudança de atitude. Hoje eu peguei isso aqui, nunca mais eu faço, acabou. Deus ele também joga no mar do esquecimento, porque ele é justo e fiel. Arrependimento é mudança de atitude. Caim não tratou com Deus o seu pecado. Aí a Bíblia vai dizer lá, continuando a história de Caim, que Deus fala para ele: você vai ficar vagando pelo mundo agora, vai ser um fugitivo, um forasteiro pelo mundo. Aí ele diz: Senhor, mas os povos, quem me vê foragido vai me matar. Aí Deus diz: não vai ser assim. Quem matar você eu vou punir 7 vezes. Aí Deus coloca uma marca em Caim. Mas Deus ele não matou Caim por misericórdia, não. Ele não matou Caim para que a população não aumentasse a maldade deles, porque estava no começo da criação. Deus ele não queria que a maldade do povo se estendesse. Tanto é que se a gente pegar o livro do Êxodo, Deus vai repassar as informações para Moisés. Ele diz: quem matar o seu próprio irmão com sangue também vai ser culpado, também vai morrer. Então Deus ele não permite a morte de Caim naquele momento, que era para a população não aumentasse a maldade daquela época. Essa era a intenção de Deus. Por isso que Deus não mata Caim. O nosso pecado tem que ser confesso a ele. Que marca era essa que Deus colocou em Caim? Uma marca na testa, no rosto, na cabeça, aonde as pessoas olhavam e via: não podemos pôr a mão nesse homem. Mas com a intenção que a maldade não se estendesse no meio do povo. Aí a gente diz: nossa, hoje o mundo, está muito maldoso. Não, o mundo sempre teve. É que de uns anos para cá, com a tecnologia, está sendo filmado e a população fica sabendo, e a gente fica sabendo dessas coisas. E a gente começa a enxergar essas coisas, mas a maldade é desde lá de trás, da caída de Adão. Eu não posso ter mais filhos porque o mundo está maldoso. Não, se você for fiel, Deus cuida do seu filho. Deus cuida da sua filha, Deus não deixa faltar nada. Faça como Davi, pecou, Senhor, infelizmente não resisti. Confesse a ele, peça perdão. As consequências vai vir, mas escolhe logo essas consequências e começa a plantar coisa nova. Começa a plantar bondade. Porque a Bíblia diz: se você não fizer o bem, também você está pecando. Confesse ao Senhor todos os seus pecados. Não deixe para trás, não jogue debaixo dos tapetes. Caim preferiu descontar no seu próprio irmão, ao invés dele ter tratado com Deus. Se ele pede perdão para Deus, Deus o perdoava. As consequências iam vir, mas Deus o perdoava.
ele não ia ser mais um perambulando pela terra. E eu agradeço a minha oportunidade, pastor.